Correção com gabarito da avaliação diagnóstica do Estado de Minas Gerais, Ciências Humanas, sétimo ano. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês nessa correção. Correção da avaliação diagnóstica, sétimo ano, Ciências Humanas, questões de 1 a 20. Número 1. Leia o texto abaixo. Servos. Do ponto de vista social, podemos observar que a força de trabalho destes camponeses era sistematicamente explorada pelos senhores feudais. Então, de acordo com esse texto, a servidão na Idade Média era uma forma de organização do trabalho. E fala a questão em que a força dos trabalhos dos camponeses era explorado pelos senhores feudais. Número 2. Os romanos acreditavam que os seus dirigentes, especialmente em épocas dificultosas, eram protegidos e orientados por deuses. Esse texto apresenta uma prática na Roma Antiga que relacionava religião então, eram os políticos, os dirigentes. Então, quando fala dirigente, está falando quem está no poder. Então, é a letra D, política. Número 3. Leia a narrativa abaixo. Na sociedade romana, as pessoas eram diferenciadas entre livres e escravos. Os cidadãos não eram considerados todos iguais e livres, e se dividiam em classes. A participação nas atividades político-administrativas era restrita a uma parcela mínima, aos cidadãos ativos. Nem todos podiam ocupar cargos políticos e administrativos. De acordo com essa narrativa, a sociedade romana da antiguidade promoveu a letra B, desigualdade na condição de cidadania, porque só eram considerados os cidadãos ativos, só eles que podiam participar dos cargos políticos e administrativos, e eram uma população muito baixa, considerando a população total aí dos romanos. Então, era muito restrito, era restrito a uma parcela mínima. Então, era desigual. 4. Leia o texto Democracia Ateniense e responda. Então, eu retirei aqui para vocês um trecho. Com o surgimento de outras classes sociais, comerciantes, pequenos proprietários de terra, artesãos, camponeses, etc., a aristocracia resolve rever a organização política das cidades-estado, o que mais tarde resultou na implementação da democracia. De acordo com esse texto, ao longo do tempo, a organização política de Atenas passou a ser pautada na letra C, participação de diferentes setores populares. Então, no trecho vai falar aqui, com o surgimento de outras classes sociais, a aristocracia resolveu rever essa organização política, o que então formaria a democracia. Lembrando que democracia é governo do povo, então todos participam da democracia. 5. Observe a imagem abaixo. Então, essa imagem representa o mito de fundação de Roma, no qual supostamente os irmãos gêmeos, que é Rômulo e Remo, que teriam sido amamentados por uma loba, fundaram essa cidade e também conquistaram várias terras em outros locais. Letra B. Número 6. Leia o texto abaixo. Roma ficou marcada por ser um império de grande extensão territorial e principalmente forte na economia. Porém, quanto mais tempo passava, os romanos queriam mais. E, dessa maneira, continuaram toda a política de extensão territorial e econômica através da obtenção de terras e escravos. Então, esse texto mostra que a ampliação do território do Império Romano provocou, então, destacando aqui esse finalzinho, obtenção de terras e escravos. Então, letra C, o aumento do número de escravos. Número 7, leia a narrativa abaixo. O Império Romano foi uma das sociedades antigas onde a utilização de mão de obra escrava teve sua mais significativa importância. Em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios, grupo social romano que detinha o controle da maior parte das terras agricultáveis do Império. Assim como em Atenas, o escravo romano também poderia exercer diferentes funções ou adquirir a própria liberdade.
Então, pessoal, qual dessas imagens aqui vai representar o trabalho na sociedade romana? Então, vamos destacar aqui o pedaço. O escravo romano podia exercer diferentes funções e adquirir a própria liberdade. Então, aqui na letra D, nós estamos vendo os escravos vendendo produtos. Então, eles estão exercendo outras funções. Nessa primeira imagem aqui, nós temos o homem antigo, o homem neandertal. Nessa letra B, nós temos o trabalho na Idade Média. Olha só como é que as mulheres estão vestidas como camponesas. E nessa letra C, são os egípcios. Então, não pode ser nenhuma dessas alternativas. Logo, é a letra D. 8. Leia a narrativa abaixo. A civilização do Egito Antigo se formou no Vale do Nilo, no nordeste da África. Esse povo se organizou em torno de 3.200 a.C., como um império. Os fenícios eram um povo de origem semita, localizados na costa oriental do mar Mediterrâneo. Surgiram em torno de 3.000 a.C. Nessa narrativa, os povos de antiguidade estão representados pelo tempo cronológico, porque nós temos aqui, 3.200 a.C., depois 3.000 a.C., então é pelo tempo em anos, ou seja, é o tempo cronológico. 9. Leia o texto abaixo. Atenas teve seu apogeu cultural e político no século V a.C. Diferentemente de Esparta, as decisões políticas não estavam nas mãos de um conselho. Dentro desse sistema, todos os cidadãos podiam representar a si mesmos e decidir os destinos da cidade. Esse texto retrata qual característica de Atenas na antiguidade. Então, se todos podiam participar, então era uma democracia. Então, letra C, prática da democracia. 10. Leia o texto Patrícios e Plebeus na República Romana. O fortalecimento do Senado e o exercício do poder executivo pelos magistrados reproduziram a exclusão dos plebeus da vida política romana. De acordo com esse texto, durante muito tempo na história de Roma, os plebeus, então, eles não podiam participar, eles eram excluídos da vida política. Então, letra D, sofreram com o processo de abandono político. 11. Observe as imagens abaixo. Curitiba em dois tempos. Então, nós temos essa paisagem de 1915 e essa de 2012. Então, o que nós podemos perceber? Olha só como a cidade era antes e depois em 2012. Como aumentou o número de prédios, certo? Então, a segunda paisagem é diferente da primeira por causa do aumento do número de prédios. Então, na letra B, crescimento do meio rural? Não, porque estamos mostrando a cidade. Desenvolvimento da mineração? Não tem nada de mineração aqui. E letra D, diminuição da área urbana? Não, pelo contrário, vai ter aumentado essa área. O urbano cresceu, certo? Letra A. 12, observe a imagem. Então, nós temos aqui as estações do ano e passando aqui, verão, outono, inverno. Qual que é essa representação aqui, considerando os movimentos da Terra? Então, nós temos dois movimentos da Terra, que é a rotação, que é girar em torno de si mesmo, e a translação, que é a Terra girar em torno do Sol. Então, nós estamos vendo a translação. Então, com base nessa imagem, qual é o fenômeno que dá origem às estações do ano? Então, é a letra D, translação da Terra ao redor do Sol. 13. Leia o texto Jornal de Notícias e responda. Então, retirei um trechinho aqui. Cerca de metade dos rios e outros cursos d'água da Europa continental está ameaçada por poluentes químicos, como pesticidas e outras substâncias industriais, revelou um estudo publicado nos Estados Unidos. Então, de acordo com esse texto, uma causa da poluição dos cursos d'água na Europa deve-se a... Então, aqui fala que foi gerado produtos químicos, pesticidas e outras substâncias industriais. Então, vai ser a letra C, desenvolvimento desenfreado de atividades econômicas.
Por quê? Os outros lá, olha, acúmulo de informação visual. Isso não tem a ver com cursos da água. Barulho intenso, apesar de ser das atividades fabris, ou seja, das indústrias, não está relacionado com os cursos d'água. E lançamento contínuo de gases poluentes na atmosfera. Não está falando de gases aqui está falando de produtos químicos, pesticidas e outras substâncias. Então, letra C. 14. Observe as paisagens. Essa imagem está horrível. Mas aqui, nesta primeira, de 1928, essa parte aqui que está mais clara é o gelo, tá? Em 2004, esse gelo sumiu. Então, considerando as mudanças observadas na paisagem, conclui-se que o planeta vem sofrendo, letra A, aumento da temperatura média global, que vai derreter essas geleiras. 15. Observe a imagem abaixo. Essa imagem apresenta um processo de... Então, aqui nós temos uma imagem de um tipo de plantação de agricultura que está aí seguindo as curvas de nível do relevo. Então, essa imagem apresenta um processo de letra C, modificação do relevo. 16. Leia o texto abaixo. O Cerrado é considerado por muitos como um importante berço das águas do Brasil, tão importante para a disponibilidade dos recursos hídricos no país quanto a Amazônia. O principal motivo dessa consideração é o fato do domínio morfoclimático concentrar uma área que abriga nascentes de importantes rios, beneficiando 8 entre as 12 grandes bacias hidrográficas brasileiras. Então, um exemplo disso é a bacia do Rio São Francisco, que nasce aqui em Minas Gerais. Com base nesse texto, a expansão do agronegócio no Cerrado pode provocar... Então, o texto está falando sobre as águas. Então, letra A contaminação de aquíferos. 17. Observe o gráfico abaixo. É sobre ilha de calor. Então, nós temos aqui, no meio rural, nós temos muitas árvores e uma temperatura menor. Olha só, quanto mais se aproxima aqui do centro da cidade, que tem muitos prédios e poucas árvores, nós temos a temperatura se elevando. Então, o problema ambiental urbano retratado nesse gráfico é agravado por meio da letra B, da retirada da cobertura da vegetação. Porque nós sabemos que a vegetação é um importante fator de controle da temperatura. Ele ajuda a reter aí a umidade num local. 18. Observe a imagem abaixo. Então, aqui nós estamos vendo toras de madeira. Nesta imagem, houve uma mudança na paisagem provocada por meio da ação humana, por meio da letra B, derrubada de árvores. Essa aqui era bem clara, né? 19. Leia o texto. Aquecimento global. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos anos e, em tese, é causado pelas práticas humanas. A principal causa desse fenômeno climático que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra. Com base nesse texto, a intensificação do efeito estufa no planeta tem uma relação direta com... Então, o aquecimento global, ele é relacionado ao efeito estufa. E o que gera esse problema? É a emissão de gases que provocam a poluição na atmosfera. Então, vai ser a letra A. 20. Observe a imagem abaixo. Então, nós temos aqui a Terra girando e formando o dia e a noite. Qual é o movimento que a Terra faz que forma o dia e a noite? É a rotação, que demora cerca de 24 horas. Então, essa imagem mostra a ocorrência de um fenômeno terrestre ocasionado, letra D, pelo movimento de rotação da Terra. Ok? Obrigado por terem ficado até o final dessa correção. Inscreva-se aí no canal, ajuda a prof a chegar nos 100 mil inscritos. E não esqueça de dar o like nesse vídeo.
Ó, já aproveita e aperta aí os inscreva-se, ok? Super beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!